Agora, nesta aula, nós vamos agora introduzir o conceito de modulação, né? Quando eu tenho uma excentricidade ou um desgaste mais de um lado do pinhão do que do outro, então ele vai assim por diante. Então, como que eu vou fazer essa simulação agora do engrenamento? Então, eu preciso ter na simulação, nós vimos que ele pode ser FM, que é a frequência modulada, e podemos ter o AM, que é a amplitude modulada. Né? Então, aqui no caso, nós vamos criar as duas modulações para vocês entenderem aqui, usando o programa novamente. Quem que vai ser a frequência portadora, a frequência de maior frequência? Vai ser a frequência de engrenamento. E a frequência moduladora, aquela que vai formar a banda, vai ser a frequência de rotação do pinhão. Tá certo? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar agora um sinal de frequência modulada. Certo? Então a frequência modulada, vamos colocar a expressão matemática da frequência modulada que eu chamei aqui, ó. Modulação 1, FM, frequência modulada. Então eu colocaria aqui uma amplitude, que nós vamos adotar uma amplitude E1, que já vem lá do engrenamento 1, se não me engano acho que é 10, né? Aí vem aqui o cosseno, e dentro do cosseno, entra 2π vezes ômega t, que é 2πft, né? Que vai ser o 2π vezes a frequência de engrenamento vezes o tempo que nós vamos variar para fazer o gráfico. Então, isso aqui seria o FE, que é a frequência de engrenamento, a nossa frequência portadora. Aí, criei um índice de modulação que está aqui. Eu vou explicar depois o que é esse índice de modulação, que vai ser uma amplitude aí dentro do cosseno. E a forma da modulação que eu vou colocar, que ele vai modular numa forma senoidal. Tá? Então, eu escrevi seno de ômega t. Só que aqui, a frequência agora já não é mais a frequência portadora, a frequência moduladora, que é o FP, que é a frequência de rotação do pinhão. Tá certo? Então, está pronta a expressão matemática para formar o quê? Um sinal FM que vai modular a frequência de engrenamento com a rotação do pinhão. Então, aproveitando aqui na mesma sequência, eu vou criar agora uma amplitude modulada. Tá certo? Então, essa amplitude modulada, só que eu vou criar agora no segundo harmônico da frequência de engrenamento. Então, lá no primeiro harmônico eu vou criar um FM, e no segundo harmônico um AM. Lembrar que o AM tem duas bandas, e o FM são várias bandas. De acordo com o que nós já vimos lá para trás nas aulas anteriores. Então, nessa expressão que nós vamos fazer para o AM, eu vou escrever, então, a expressão matemática para a modulação da engrenagem AM, chamei de modulação 2. Agora a equação é diferente. Entra aqui a amplitude da modulação, que eu tomei como sendo 5 milímetros aqui por segundo, e agora entra essa expressão aqui, que é a amplitude que vai variar. E essa amplitude eu coloquei ela variando com o quê? Variando com o cosseno, tá certo? Então, dentro aqui dessa amplitude vai entrar quem? A frequência, que é a frequência de rotação do pinhão, que é o FP, a rotação do pinhão, que é a rotação da engrenagem, que vale 29,7. E esse M2 aqui é uma amplitude chamada índice de modulação. Quanto maior esse número, vai ficar mais forte a modulação, tá certo? E agora, multiplicando a amplitude que está variando, eu tenho então a frequência portadora, que é fixa, que eu vou considerar como sendo senoidal, e ela vai ser 2πf, mas eu coloquei o 4 aqui, porque 2πf vezes duas vezes a frequência de engrenamento vai dar 4, tá certo? Então essa é a nossa expressão correspondente ao sinal em amplitude modulada no segundo harmônico. E pedir então para o programa fazer para mim o sinal no tempo, tá certo? Então esse sinal no tempo que está aqui, cada pontinho desse que vocês estão vendo aí, é o engrenamento, e isso aí está sendo modulado em FM. Vocês estão vendo que tem umas coisinhas meio escuras aqui, ó. Aqui é escuro, aqui mais escurinho,
aqui mais escurinho, assim por diante. Então esses intervalos são intervalos em que as amplitudes, vocês observam ali, ó, observar aqui dentro, ó, as amplitudes ali estão mais longe um pouquinho da outra. Então, na realidade, o FM, ele varia um pouquinho o período do engrenamento. É como se eu tivesse as engrenagens com tempo de engrenamento diferente. Engrenou, mas com espaçamento devido a um desgaste do dente, né? Ser maior num dente como um dente com relação ao outro. Então, isso aqui é o nosso FM. Então, confesso que o FM é difícil você ver ali no tempo, porque aqui no caso nosso é teórico, mas pontinho de pontinho ele está variando um pouquinho toda vez que a engrenagem, então, ela oscila aí numa volta, todos os dentes engrenam. Já o AM é fácil de ver. Então eu pedi agora, então essa expressão que está aqui, vamos mudar aqui, ó, caneta. Essa expressão que está aqui, é isso aqui que é o FM. E essa expressão do AM, eu mandei traçar o gráfico aqui embaixo, tá certo? Então veja que aqui eu tenho um engrenamento que não está variando. Cada pedacinho desse aqui é dente, 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 dente. Só que o espaçamento está menor, porque na realidade nós estamos usando 2 vezes a frequência de engrenamento. E a amplitude está variando conforme um seno, cujo período é uma volta. O período é uma volta do pinhão. Então isso aqui é um AM. E esse abaixamento que você tem daqui, que está maior, que é um máximo, para a menor variação, isso depende lá na nossa equação, desse M2 aqui, ó, do M2. Se eu colocar um M2 maior, fica mais achatado. Então eu tenho que aqui, AM, desculpe, certo? Vamos ver se apago aqui. Fiz errado. Tenho aqui então FM e aqui eu tenho o AM. Só que isso está acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou supor que está acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, a engrenagem, a frequência de engrenamento está modulada em FM uma vez a frequência de engrenamento. E a segundo harmônico da frequência de engrenamento está modulado com 2 bandas laterais, que seria o AM, com a rotação do pinhão. O que eu vou fazer agora? Eu simplesmente escrevo lá para o programa. Acha para mim o sinal no tempo, que é a soma dos dois. Então, o engrenamento modulado em FM, que é aquela expressão que está lá em cima, ele já puxa aqui para baixo automaticamente, mais a modulação em AM da segunda harmônica da frequência de engrenamento com a rotação do pinhão. Então, ele somou os dois e traçou esse gráfico que está aqui. Não preciso escrever de novo, porque ele vai lá em cima, pega esse número que está lá em cima e traz essa expressão e esse aí, e faz variar o tempo. Então, observe que bagunçou um pouco agora, porque note que eu tenho aqui uma amplitude, né? Variando. Então, a amplitude está variando, mas misturado com FM não ficou, né? Esse negócio bonito igual aqui. Já perturbou. Então, agora o que nós temos aí, pessoal? Nós temos somente o quê? A frequência de engrenamento 1 e o segundo harmônico. Primeiro e segundo harmônico. Modulado em FM em uma vez e AM 3 vezes. O que nós vamos fazer agora? Vamos pedir para fazer, né, o espectro. Mas vamos lá. Vamos avançar aí nessa aula que vai mais longe. Então, para vocês entenderem, eu fiz o primeiro algoritmo. No primeiro algoritmo, eu mandei calcular o FFT só da primeira parte, ou seja, só do FM que está no primeiro harmônico, tá certo? Ele está em uma vez a frequência de engrenamento. Eu mandei fazer o espectro do FM. Veja que deu perfeito aqui, ó. O centro, que é o 623, que é a frequência de engrenamento, e várias bandas laterais, que são essas bandas laterais, que essa frequencinha aqui, esse delta que está aí, é a frequência de rotação do pinhão. Não tenho mais nada porque eu só peguei e foquei só nisso aí, tá? Depois nós vamos juntar. Vamos para frente então. Agora o que eu mandei fazer? Eu mandei fazer o FFT, que já estava ali na página anterior, né? Vou fazer o FFT do que? De 2 vezes a frequência de engrenamento modulada com a rotação do pinhão mais uma modulação AM. Então, o que apareceu aqui? Ó?
1.200 qualquer coisa, que é 2 vezes a frequência de engrenamento. E eu tenho somente 2 bandas laterais, cujo valor da banda que está aqui é a frequência de giro do pinhão. Correto? Agora vamos voltar à nossa situação, tá certo? Eu voltei lá aquele gráfico no tempo que eu tinha, onde eu tenho aqui o AM mais o FM, o AM mais o FM, e fiz então o algoritmo para fazer agora o FFT das 2 coisas simultaneamente, uma vez e 2 vezes a frequência de engrenamento. O que que deu, né? Aí, o espectro. Então eu tenho aqui uma vez a frequência de engrenamento, 2 vezes a frequência de engrenamento, AM e FM. Perfeito. Né? Então veja que eu estou montando aqui uma vibração como se fosse real no computador e vocês estão vendo que o conceito da teoria funciona aqui, né? O que a gente está sendo montado aí. Agora o que eu vou somar aí? Eu tinha o quê? Lá eu tinha a rotação do pinhão, a frequência de rotação do pinhão, que eu considerei o quê? 3 harmônicos, uma vez pinhão, 2 vezes pinhão e 3 vezes pinhão. Eu vou introduzir agora nesse gráfico os harmônicos da rotação da engrenagem que está com defeito, que não está aparecendo aqui, ele vai ter que aparecer nessa região aqui, ó. Então eu escrevi de novo lá o FM, o AM, somei os 2, escrevi de novo a vibração do primeiro, segundo e terceiro harmônico do pinhão, somei tudo e pedi o sinal no tempo. Então esse sinal no tempo agora, pessoal, já bagunçou um pouco, porque agora entrou uma frequência mais baixa e tirou uma característica um pouco do engrenamento no tempo. Então você observe que no tempo engana, é muito difícil analisar a vibração no tempo, mas dá para a gente ver, mas se a gente não tivesse visto o passado, a gente não vai entender muito bem. Você está vendo que tem uma modulação aqui, né? Alguma coisa na amplitude, mas descaracterizou aqui dentro a frequência de engrenamento, porque como entrou a rotação do pinhão, que é uma frequência mais baixa, ele descaracterizou, que é uma frequência mais baixa que entrou aqui no sistema. Então, aqui no tempo, eu tenho todo mundo junto. Aonde que eu vou ver a coisa separada? Então, eu vou mandar fazer o quê? O espectro do sinal. Então, agora eu vou fazer mais uma vez o algoritmo para você ver como é que vai introduzir isso que está aí. Tá certo? Então, escrevi aqui o sistema, né, os 3 sinais, e pedi, então, o FFT, que está aqui, ó, do sinal global, e aqui ele está aqui. Olha aí que legal. Primeiro harmônico, uma vez a frequência de engrenamento, modulado em FM. 2 vezes a frequência de engrenamento, modulado em AM. E os terceiro harmônico, 3 harmônicos aqui da rotação do pinhão. Tá certo? Tá limpinho, não tem ruído, mas eu posso até criar no computador ruído aleatório, alguma coisa para sujar o espectro aí. Então isso é uma aula boa que a gente está fazendo aqui para vocês entenderem que eu posso ir construindo, vocês entenderem como as vibrações que vão introduzir lá na minha máquina, que vão acontecendo na máquina, como é que eles vão mudando o sinal no tempo, mas o espectro fica fácil de eu analisar. O tempo vai bagunçando, mas o espectro vai definindo quem é quem. Tá joia? Então vamos agora mais uma vez para frente aí, pessoal. Vamos colocar uma coisa mais interessante aí. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir um defeito localizado. O que seria o defeito localizado? Nós vamos considerar o pinhão com dente lascado aqui, né? Então o dente do pinhão lá na engrenagem está lá quebrado aqui. O que isso vai fazer? Toda vez que o pinhão dá uma volta, ele vai bater no dente da coroa. Tum, tum, tum. Só que a vibração vai depender do seguinte, com a batida, né? Se eu colocar a batida aqui, a força de batida no tempo, que a engrenagem está dando, o pinhão está dando a coroa, eu tenho aqui, bateu, pum, pum. Então eu tenho um trem de pulso que gera uma determinada força aqui. E esse trem de pulso tem o quê? Um período, que é o período da batida, que é a rotação do período do pinhão. Quer dizer, 1 sobre esse tempo que está aí, dá o giro do pinhão. Então, em cada volta do pinhão, ele bate na coroa. Pum,
pum. Então é como se eu estivesse fazendo um bump teste lá em cima da coroa. Como a coroa está nos dois eixos, quando bate ela vai vibrar aqui na frequência natural. Vamos supor, o dente bateu, pum, 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 pum. Então a resposta da vibração vai depender da frequência natural lá da coroa com seu eixo, que nada mais é, uma maneira simples de entender, que é uma massa, né? Seria a engrenagem lá mais o eixo, a mola do eixo e um amortecimento do sistema. Então quando o dente bate, é como se eu chegasse aqui e desse uma martelada aqui, pum. Então o dente da coroa vai ser pum, e assim por diante. Mas isso, para fazer isso, eu tenho que criar todo o modelo matemático para poder fazer a resposta, para me poder somar depois lá com aqueles outros defeitos que nós vimos lá em cima de uma vez a frequência de engrenamento e duas vezes a frequência de engrenamento. Então eu vou gerar aqui, de acordo com o algoritmo desse programa, esse algoritmo já tem mais ou menos pronto lá, eu vou gerar um trem de pulso, não é uma vibração. Eu vou gerar como se eu estivesse dando uma martelada na coroa cada vez que dá uma volta o pinhão, com a frequência do pinhão. Pum, 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 certo? Então eu criei aqui o sinal através de uma série de Fourier, de um pulso, e esse pulso então apareceu aqui no tempo. Então aqui embaixo, pessoal, essa aqui é uma força que eu gerei, né? Uma força, vamos falar em quilonewton, que seja, aonde eu tenho aqui o zero. Então é só força, não é a vibração. Aqui está batendo, bateu, 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 bateu. Cada batida, o pinhão deu uma volta. Tum, 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 tum. Criei um trem de pulso, certo? Então, matematicamente, isso aqui é um trem de pulsos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar agora um sistema massa-mola e colocar essa força batendo em cima do sistema massa-mola. Então, vamos ver como é que eu fiz isso aí. Então, tá aqui. Eu tenho lá um sistema que tem lá uma determinada massa, tem uma mola, tem um amortecimento, e eu vou bater aqui com aquela força, né? Lembrando aqui em cima, aquela força é aquela lá. Tum, 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 né? Isso aqui no tempo. E aqui a força. Ora, nós sabemos que esse sistema ele vai ter uma frequência natural, né? Que é lá o ômega raiz de K sobre M. E considero, então, esse conjunto como tendo lá um amortecimento que a gente chama lá de Qi, né? Que a gente tem uma noção. Por exemplo, o Qi do aço, por exemplo, é 0,005. A gente tem uma noção mais ou menos desses graus de amortecimento. Como eu não sei peso da engrenagem, não sei, não tenho o desenho do eixo para calcular aqui tudo, determinar teoricamente a frequência natural, eu adotei aqui um K em Newton e adotei uma frequência natural para essa coroa e o eixo em torno de 1.300 Hz, que geralmente é uma frequência alta. Ah, mas por que você escolheu 1.300 Hz? Eu adotei uma frequência mais alta e coloquei essa frequência o que próxima de 2 vezes a frequência de engrenamento, que é em torno lá de 1.250, 1.280, é o 627 vezes 2, né? Então, sei lá, 1.250 Hz mais ou menos, seria aquela frequência, 2 vezes a frequência de engrenamento. Para a gente ter mais ou menos onde que ela vai amplificar o sistema. Então está aqui, a frequência 1.300 Hz, calculei aqui o ômega igual a 2πf, o amortecimento, considerei o amortecimento maior 0,05 e joguei no algoritmo que dá então a vibração a resposta da vibração devido às pancadas do trem de pulso. Então eu tenho aqui a chamada mobilidade dinâmica, que dá então o fator de amplificação em torno da batida, ou seja, quando eu tiver a frequência de excitação próxima da frequência natural, por exemplo, se isso aqui for 1 menos 1, 0, né? Então esse termo vai ficar 0, só fica sobrando um amortecimento lá. Então na ressonância é onde que eu tenho a vibração maior, tá certo? Então isso aqui
é o fator de amplificação, isso aqui é a fase, que sempre eu tenho uma resposta atrasada da vibração com relação à força, e aqui eu fiz então a série de Fourier, mostrando então a soma no tempo desse sinal pulsante, tá certo? Então essas expressões matemáticas, eu tudo tirei do manual do programa. Eu quero fazer isso aqui com relação, tudo tem já umas planilhinhas para a gente trabalhar. Agora, o que eu tenho aqui? Eu pedi a vibração no tempo induzida só pelas pancadas. Então, observe, aqui bateu o dente quebrado, bateu na coroa. Aqui o dente quebrado bateu na coroa. Aqui bateu. Então, isso aqui, o pinhão deu uma volta. O pinhão deu uma volta. E esse negocinho que está aqui, né, eu ampliei aqui, ó, que está mostrando mais ou menos o pump test, ou seja, quando o dente bate na coroa, ele faz pum, certo? Então, esse negocinho que está aqui embaixo, bem pequenininho ali, vamos tentar fazer melhor aqui embaixo, pessoal. A hora que ele faz assim, cresce e amortece, ó. Se eu pegar esse tempo daqui até aqui, esse tempo daqui até aqui é o período natural. E se eu inverter esse período natural, ele vai dar lá o 1300 Hz que eu adotei como frequência natural. Então eu tenho aqui uma vibração que está mostrando só isso aqui. Não estou falando nada do engrenamento, porque o engrenamento já fizemos para trás lá. Eu estou só mostrando o seguinte: o dente quebrado bateu na coroa, tom. O dente quebrado bateu na coroa, tom. O dente quebrado na coroa, tom. E assim por diante. Então, esse tempo que vai daqui até aqui, daqui até aqui, é o quê? É o período de uma volta do pinhão. O pinhão deu uma volta, pum. E assim por diante. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Já que nós temos o sinal no tempo, nós vamos pegar esse sinal no tempo e vamos aplicar o algoritmo, pedir qual que é o FT, que é a transformada rápida de Fourier, para a gente chegar no espectro só da batida. Esquece o resto que está lá para trás. Agora é só a batida. Olha que legal. Então eu tenho aqui a vibração e aqui eu tenho a frequência. Tá certo? Cada vibração, agora não é a força. Cada vibração dessa que está aqui seria uma vez a rotação do pinhão, que é a frequência de batida. Então, essa frequência que tem? Ela tem o quê? Muitos harmônicos. Então, toda vez que eu tenho batida, eu tenho muitos harmônicos de uma frequência fundamental. Quem que é a frequência fundamental? Uma vez a rotação do pinhão. Então, cada linha dessa é primeiro harmônico, uma vez a rotação do pinhão, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, só que a energia vai caindo em alta frequência. Depois ela sobe de novo. Poxa, mas por que ela subiu de novo? Porque na região aqui do 1300, que é a frequência natural lá do sistema, que é a coroa e o eixo do pinhão, né? Essa vibração aqui, ela deu lá, frequência natural, eu adotei em 1300 Hz. Então, os harmônicos da batida, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quando foi aproximando da frequência natural, ela cresceu e depois acabou. Então, eu tenho o quê? Uma amplificação da vibração devido às batidas, quando a frequência natural coincide com uma frequência harmônica da frequência de batida. E isso também, quem já estudou rolamento, funciona, porque a frequência da batida, por exemplo, na pista externa do rolamento, é o BPFO. Então, quando está batendo PPFO, BPFO, BPFO, vai dando um monte de harmônico de BPFO que vai acabando, vai acabando. Mas quando um harmônico do BPFO coincide com a frequência natural do rolamento, ele cresce. Aí ele aparece o defeito no espectro para você analisar, que seria essa região que está aqui. Então, isso aí é o espectro do pulso de choque. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar agora os 3 harmônicos da rotação do pinhão, a modulação em FM da rotação, modulando em uma vez a frequência de engrenamento. Vamos colocar o segundo harmônico da frequência de engrenamento,
modulando com a rotação do pinhão, que são duas bandas laterais. E vou somar mais agora o dente quebrado do pinhão batendo na coroa. E vão ver qual que seria o espectro que a gente mediria na máquina agora, o espectro, vamos dizer assim, entre aspas, que é real, de todo mundo junto. Tá joia? Então vamos lá para o final, pessoal. Emocionante agora o final. Emocionante.